Todo mundo cria um julgamento prévio, né, do outro, embora que não o conheça. Há pessoas que dizem, né, tem o costume de dizer, vemos principalmente os mais morais, até mesmo dentro de grupos religiosos, as pessoas dizem que não julga ninguém. Todo mundo julga todo mundo dentro de uma determinada maneira. E como isso acontece, né? Interessante que Aristóteles ele pode nos explicar de uma maneira muito mais simples. Aristóteles está diferente de Sigmund Freud, ele não trabalha com o conceito de id, ego e superego, instinto, não, né? Para Aristóteles, o homem é um ser da polis, né? Da cidade. Então ele tem consciência, né? Do outro. Então ele vai julgar o outro mediante a consciência, né? E mediante a representatividade que ele tem do outro. Seria representação, né? A impressão que o outro me causa me faz exercer, né? Juízo de valores sobre o outro. Então, os seres humanos, na sua natureza, em todas as culturas do mundo, ele tem uma característica, né, da sua natureza em julgar o outro. Isso acontece por quê? Porque da maneira como acontecem os afetos, né, os nossos relacionamentos, todas as pessoas criam impressões, né, quando se encontram, né? E essas impressões fomentam o imaginário. E do imaginário vai sendo criado os valores. Então o homem sempre vai julgar o outro não pelo que o outro é, mas sim acerca daquilo que ele sente sobre o outro. Se eu julgo uma pessoa, vai partir, por exemplo, da minha projeção. Eu não estou elaborando o conceito freudiano, eu estou falando do conceito aristotélico. Porque Aristóteles ele trabalha, por exemplo, o conceito de cidade, o conceito de polis, o conceito de comunidade. Né? Então, o que seria comunidade? Seria o bem comum. Né? Então, os relacionamentos eles se baseariam, né, dentro da polis, dentro desse bem. Então, as pessoas, né, dentro até mesmo da cultura grega, as pessoas sempre costumam julgar umas às outras, né? Mas as pessoas abrem mão desse julgamento prévio para poder, por exemplo, viver em um bem comum. Mas esse julgamento prévio já não basta mais no campo mais público. É um julgamento que é totalmente no campo privado, né? Ou seja, dentro da polis, vamos dizer assim, né? Há uma espécie de micropolis, né? Ou seja, né? Que seria a casa e que seria a família. A casa e a família seria uma manifestação daquilo que é o espelho da sociedade, né? Então, quando Aristóteles, me perdoe, ele elabora esse conceito, ele elabora que todo mundo julga uma a outra mediante esse conceito prévio e mediante esse conceito se estabelece valores. Então, os valores ele nasce da imaginação e da imaginação da paixão. Quando eu falo paixão, não é esse conceito de paixão moderno que trabalhamos na nossa cultura, né? Que é enviesado num campo totalmente romântico, né, amoroso. Mas, né, dentro da visão aristotélica, a paixão ela é uma impressão que uma pessoa sempre tem sobre a outra, né? Até que David Hume mais para frente ele vai elaborar de uma maneira muito mais sucinta e muito mais clara o que seria essas paixões, né? A são paixões fortes e B são paixões fracas. Tudo é paixão porque tudo afeta o imaginário do homem para que o homem possa julgar o outro mediante a impressão que ele tem sobre o outro. Então, a tristeza seria uma paixão, a alegria seria uma paixão, né? A indiferença, a cólera, né? Vamos dizer mais o que? A indiferença, a cólera, o amor,
a paixão, o apego ou o desapego. Por que são paixões, né? Porque a paixão vem do grego pathos, né? Que elabora um estreito totalmente patológico. Então, quando as pessoas falam de doenças, qual a sua patologia? O que afeta o seu corpo para que o seu corpo haja de uma determinada maneira, que é o sintoma. Então, a imaginação, ela age mediante o sintoma dessa patologia, mas não nesse sentido que eu estou falando, né, dentro do campo na medicina, mas sim dentro do campo da filosofia. Então, todo ser humano, né, dentro do campo aristotélico, age mediante esse sintoma, que é o quê? Que o ser humano é guiado pelas paixões e mediante essas paixões ele vai, por exemplo, criar valores. Mas como ele cria essas paixões, né? Como essas paixões entram no nosso imaginário para que, né, suscita determinado valor, suscite determinado valor, me perdoe. Por exemplo, há um fenômeno que vem, né, nós estamos rodeados de fenômenos do qual não conhecemos diretamente, mas conhecemos mediante as sensações que temos dele, né? É como se fosse uma espécie de carimbada, né? Por exemplo, vem algo que dá uma sensação de tristeza, né? Algo que te afeta e proporciona essa sensação de tristeza. E esse fenômeno vai embora. Então, o que fica no seu imaginário ou no seu consciente? A sensação que aquele objeto produziu. Então, isso já seria, por exemplo, um conhecimento de primeiro grau que parte das sensações. Então, as sensações ela vai dar uma característica de sentido. Então, quando vem outra sensação, você vai condicionar a primeira sensação, a segunda, e você vai imaginar, né, que a primeira sensação, né, que você sentiu anterior, você vai concatenar na segunda, por mais que as duas não tenham nada a ver. Então, a mente ela vai criando o quê? Dentro do seu campo imagético, né? É o que eu posso dizer assim, uma linha de raciocínio, né? Dentro da própria mente que vai justificar sempre esses campos sensitivos. E dessas sensações você cria sentidos, e desses sentidos geram projeções, e dentro dessas projeções gera valores. Mas por que é valores? Porque o homem, por exemplo, ele se baseia, por exemplo, até em metáforas para ele poder se guiar no mundo real. Então, o homem precisando, se utilizando, né, das metáforas e dos símbolos, ele tem que nominar a realidade, né, e adjetivando com um determinado valor, né? Então, com isso, o símbolo ele vai fazer uma referência à sensação que você sente da realidade, né? Então, por exemplo, vai ter uma significação de símbolo, significado e referente, né? Então, toda a projeção, por exemplo, que o homem vai tendo da realidade vai sempre se basear o quê? De uma sensação primeira do qual que ele vai estabelecendo os valores referentes e assim concatenando as ideias e criando os juízos. Então, o homem, né, a princípio, na sua natureza e em sua cultura, tem determinados tipos de valores, mas os valores eles se diferem, né, de cultura para cultura, mas os sintomas são os mesmos, né? Por quê? Porque mediante a projeção que o homem tem da realidade, ele vai nominar, né, essa realidade mediante as sensações que ele tem prévias. Dessas sensações vão gerando sentidos. E o interessante também é que, por exemplo, dessas sensações, o que elas vão fazer? Vão formatar a sua emoção. Porque a palavra emoção, né, ela vem do latim emovere, né, mover para fora. Então, tudo aquilo que, por exemplo, está dentro, né, da sua imaginação vai ativar você a ter um determinado tipo de comportamento. É por isso que Aristóteles, no seu livro Retórica das Paixões, ele mesmo ratifica, né, que todos os estados mentais, né, engendram um determinado tipo de comportamento. Então, o ser humano ele sempre será regido, né, por essas paixões que geram determinados tipos de comportamento. Então, toda vez que o homem julga, ele julga um comportamento que ele tem do outro
aí referente a essa sensação prévia. Então, todo julgamento, na maioria das vezes, ele é equivocado, porque o homem está partindo, né, de uma projeção que ele tem irreferente ao outro. Então, a partir até mesmo desse princípio, né, Aristóteles ele vai elaborar no seu livro Retórica das Paixões diversos tipos de correntes que engendram, né, a nossa emoção dentro do campo afetivo, da relação entre um e o outro, da maneira que um afeta o outro, né? E por isso que Aristóteles, na maioria das vezes, ele é considerado como o pai da psicologia, porque ele foi o primeiro homem, né, digo, né, do Ocidente a estudar a questão do comportamento, né, da natureza da mente e como a mente influencia o nosso estado, né? Então é tudo uma conexão, né? É chamado de brain net hoje em dia, né? Por exemplo, é tudo que a nossa mente aprende da realidade, né? E essa apreensão vai formando campos imagéticos e essas imagens nos dá sensações e essas sensações nos dá sentido mediante essas sensações e essas sensações vai mover a nossa emoção para agir conforme determinado pensamento. Então, para Aristóteles, né, é a pessoa compreendendo aquilo o que causa o seu sentimento, né, o background, né, daquilo que gera, ele pode formatar a sua compreensão mediante a percepção que ele tem da realidade, não do fenômeno, né, mas sim como ele deve agir mediante tais fenômenos que tentam sempre subjugar, né, os seus estados emocionais. Então, aquele que compreende o que afeta, né, o seu comportamento, ele tem uma capacidade não de subjugá-lo ou controlá-lo, mas agir num processo chamado de ataraxia.